Então, meus queridos, boa noite. Conforme nós já havíamos conversado, eu vou gravar esse vídeo aqui, vou colocar lá no YouTube. Deem joinha neste vídeo, por favor. Quero pedir desculpa aí pela qualidade da gravação. Nós não temos equipamento profissional, mas é gravado com o maior carinho e espero aí que seja de algum proveito para vocês. Na nossa última aula, nós falávamos sobre a competência da Justiça do Trabalho, né, com as alterações aí procedidas no artigo 114 da Constituição Federal, pela emenda constitucional número 45 de 2004. Nós falamos, né, de inúmeras questões e ficou faltando nós falarmos sobre alguns aspectos, algumas relações de trabalho ainda, né? A Justiça do Trabalho, com a ampliação da sua competência por força da emenda, ela também passou, né, a ser competente aí para julgar as ações trabalhistas do Rurícola, né? Isso pós-Constituição de 88, isso já acontecia, mas o Rurícola também tem as suas relações de trabalho protegidas pela Justiça do Trabalho. A doméstica, mesmo com as alterações da Lei Complementar 150, continua tendo as suas relações trabalhistas aí também de competência da Justiça do Trabalho. Acredito que talvez seja a exceção dos contratos de trabalho típicos, né? Do doméstico é um que muitas vezes se procura reconhecer a própria existência do vínculo, em razão da grande informalidade que a gente ainda tem nesses tipos de contrato. Também é de competência da Justiça do Trabalho a discussão do contrato do atleta profissional, tá? Seja lá de que modalidade for. Lembrando que nós temos no Brasil, né, uma grande federação de futebol e que esses contratos, em caso de problema, e depois de passar pela Justiça Desportiva, que existe uma Justiça Desportiva no Brasil, as questões judiciais são resolvidas na Justiça do Trabalho, né, ausência de salário, reconhecimento do próprio contrato, etc. As ações referentes ao não recebimento do FGTS também são de competência da Justiça do Trabalho. Até existe uma discussão muito grande sobre se a ausência do pagamento do FGTS ensejaria a rescisão indireta aí do contrato de trabalho. A gente já tem entendimento doutrinário e jurisprudencial de que sim, tá? Até uns 2 ou 3 anos não configurava, mas hoje configura sim. É aquela questão do atraso salarial que o TST, ele tem tentado proteger o trabalhador, não só com relação ao próprio contrato de trabalho, mas com relação às verbas que são acessórias também, né? O dano moral, acho que o dano moral a gente já falou bastante na última aula, quando a gente falava da questão aqui do acidente, né? Então não vou voltar, mas a competência também é da Justiça do Trabalho. A gente inclusive falou do dano na fase pré-contratual e também na fase pós-contratual. Eu também vou acionar a Justiça do Trabalho. Suponhamos aí um empregado que foi dispensado por justa causa e 3 meses depois descobre que o empregador falou para todos que ele foi dispensado porque havia furtado da empresa, né? Dano moral na fase pós-contratual, Justiça do Trabalho, tá? Porque o que a gente tem que pensar? Qual é a razão de você pedir na Justiça? A razão é o contrato? Se a razão é o contrato, a competência da Justiça do Trabalho. Eu só quero ressaltar aquelas ações, mais uma vez, que são decorrentes, né, de acidente de trabalho, mas de cunho previdenciário. Vamos lembrar aí que essas ações não são da competência do trabalho, assim como elas também não são de competência da Justiça Federal. A competência aqui é da Justiça Estadual Comum, né, como a gente já havia falado aí anteriormente. Mas 2 observações com relação à competência. As ações que são decorrentes das penalidades administrativas, né, as autuações da fiscalização da Justiça do Trabalho, essas cobranças também são de competência da Justiça do Trabalho, assim como também são de competência da Justiça do Trabalho a execução das contribuições sociais devidas em razão do contrato, tá? Então, suponhamos que alguém ajuize uma ação trabalhista para reconhecer o vínculo do contrato de trabalho dos últimos 5 anos, não tinha carteira, então, consequentemente, a gente não tem recolhimento previdenciário. E
Inclusive, até a boa técnica recomenda que a gente nem faça pedido para execução dessas verbas ou por recebimento, porque isso é automático na sentença trabalhista. Uma vez que o juiz fixa qual que é o quantum debeatur, né, a ser pago aí pelo empregador, ele automaticamente faz um capítulo sobre as verbas sociais que são devidas. E em caso de não pagamento, a execução aqui inclusive ocorre de ofício. Tá? Na sentença já vem falando que se ela não for paga nas datas, como foi sentenciado, que a primeira a não ser paga, consequentemente, podem ser executadas as subsequentes pelo próprio juiz do trabalho. Tudo bem? Visto aqui a questão da competência material, né, do Justiça do Trabalho, vamos falar um pouquinho sobre a competência territorial. E aqui para fazer algumas observações bem pontuais com relação à mudança de entendimento do TST. Então, dependendo do manual que vocês estão, talvez vocês não vão encontrar isso, tá bom? Quem fixa a competência territorial da Justiça do Trabalho é o artigo 651 da CLT, né? Que vai falar aí especificamente com relação a essa competência, que seria o foro da prestação do trabalho, onde a atividade efetivamente é exercida. Mas acontece o seguinte... essa regra, ela não pode ser observada a ferro e fogo em razão de que o trabalhador, a gente já sabe que ele é a parte hipossuficiente nessa relação. Então, se a gente partir do pressuposto que uma pessoa, vamos usar a nossa região, que o pessoal vem lá do Maranhão, do Pará, do Ceará e vem trabalhar aqui em São Gotardo, terminado a safra, eles retornam para suas cidades. Vocês já imaginaram se eles tivessem que propor essa ação aqui em São Gotardo? Para ver aí os seus créditos trabalhistas cumpridos, seria difícil, né? Então, em razão disso, o artigo 651, ele é relativizado pela própria jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, no sentido de aferir, né, quando o juiz recebe a ação trabalhista, a hipossuficiência ou não do reclamante. Tá bom? Então, a gente tem, inclusive, ementários de súmula aqui, né, bem interessantes. Eu vou até abrir uma aqui do TST, que eu já tinha deixado separado aqui para vocês, que segue no material, tá? Onde a 8ª turma do TST deu provimento a um recurso de revista de um empregado para reconhecer a comarca de residência do trabalhador, tá? Como competente para julgar a ação trabalhista, né? Aqui no caso, a pessoa trabalhava em Porto Velho e morava em Sergipe, e depois retornou para Sergipe. Quando ele propôs essa ação em Sergipe, o empregador ajuizou automaticamente aqui a exceção de competência, em face 651, que fala que é o foro de prestação de serviço. Mas o juiz de primeira instância deu procedência, né? O trabalhador recorreu e no recurso, quando chegou lá no TST, o TST determinou então que voltasse o processo para a cidade lá de Carmópolis, em Sergipe, onde seria aí o foro de residência do trabalhador. O que a gente vai verificar? É a hipossuficiência. Uma coisa interessante da gente analisar nos enunciados das questões é se o trabalhador está ou não desempregado. O desemprego por si só já pressupõe a hipossuficiência. Como que um trabalhador lá do Pará viria em São Gotardo, né, Patos de Minas, que é a nossa vara do trabalho, para propor essa ação? Então, só o deslocamento, né, seja por que meio de transporte for, já geraria um transtorno financeiro muito grande para quem já está desempregado. Então, nós vamos pensar nessa questão aí quando a gente for analisar essa competência, tá? A gente aplica aqui, então, a regra do 65 do CPC também, tá bom? Eu separei aqui uma outra jurisprudência para vocês com relação a essa questão da competência. Segue aí depois no material para vocês, tá? A competência em razão do lugar, a competência local do trabalho, na forma do parágrafo 1º do artigo 651 da CLT, quando for parte no dissídio, agente ou viajante, a gente está falando aqui de uma pessoa que faz trabalho externo, é competente junto da localidade onde o empregador tiver o seu domicílio, salvo se o empregado estiver imediatamente subordinado à agência ou filial, caso em que será competente, então, a junta em cuja jurisdição estiver situada a mesma agência ou filial, tá bom?
Muita atenção aí no artigo 651, façam uma leitura completa junto com a jurisprudência, porque, em regra, o que as provas têm pedido é segundo o entendimento do TST, tá? Porque acaba que o texto legal aí tá um pouco desatualizado em relação a isso.